Vamos começar os trabalhos com o tipo 8. E antes de falar do 8, relembrar um pouco alguns conceitos. Nós estamos todos vindo de uma dimensão superior, uma dimensão mais iluminada, em que não temos as restrições do ego e da personalidade. E nessa dimensão a gente entra diretamente em contato com verdades a respeito de como a realidade maior funciona. São leis universais. São compreensões de como o universo funciona de verdade lá no seu âmago. São leis do cosmos e não apenas do ser humano. Aliás, o ser humano nada mais é do que uma micro-representação do cosmos. Gurdjieff dizia que se você quiser entender o universo, basta estudar o ser humano. E essas leis, elas quase que foram cedidas pelo Criador para que a gente compusesse este planeta. E para que a gente pudesse vir para um lugar tão longe, tão distante, tão desfavorável à evolução, mas tendo potencialmente acesso a algumas das características sagradas da origem. A gente pode chamar também, num nível um pouco maior, essas coisas de atributos divinos, também de nomes de Deus. Né? Por exemplo, no sufismo existem 99 nomes. Em outras tradições tem outros métodos, outros conjuntos de coisas. E aí é como se o Criador tivesse cedido 16 desses 99 para a gente ter mais acesso aqui nesse nosso plano. Então são 16 aquelas que a gente chama de ideias santas. E cada tipo tem acesso às 16. Quando a gente cresce e entra numa dimensão realmente maior de consciência, a gente acaba tendo contato com o todo. A gente não deixa de ser o nosso tipo, mas a gente entra em contato com todas as maravilhas dos 9. Sempre tendo o nosso como principal, como nosso DNA de alma e de espírito. Mas a gente tem acesso a todas as ideias santas e todas as virtudes. Por que é então que a gente fala que existem algumas ideias santas do nosso tipo, uma, duas ou três, conforme o tipo? E por que a gente fala que tem uma virtude do nosso tipo? É porque quando a gente estava caindo, se afastando do todo e da essência, espiralando para baixo e construindo o nosso ego e nossa personalidade para poder viver nesse planeta de uma realidade energética um pouco mais densa, a gente teve que se afastar daquilo. E ao se afastar dessas verdades e do campo de essência, teve uma porta pela qual a gente saiu. Vamos dizer que foi a última fronteira que a gente teve que passar e se desconectar. E como foi a última, a gente relembra dela de uma maneira mais sensível. É como se tivesse sido o portão específico pelo qual a gente saiu. E esse portão varia conforme o tipo do Enneagrama. As ideias santas e as virtudes são apenas aquelas que a gente se desconectou dessas, tanto quanto das outras. Mas a sensibilidade que a gente traz é maior em relação à desconexão dessas ideias. Quando a gente quer retornar para a essência, portanto, o segredo é reconectar essas ideias e essas virtudes específicas do nosso tipo. Porque é como se ela fosse a porta de entrada de volta para todas as demais.
As virtudes e as ideias santas nunca são nossas. Elas são universais e eu, dependendo da minha condição de ser, do meu estado de ser, posso conectar isso com o meu coração maior, o meu coração espiritual, com a minha mente mais elevada, então os centros emocional e mental superiores, e emanar essas características. Então as virtudes e ideias santas são recebidas de volta. Eu não desenvolvo, elas sempre estão aí. Eu apenas consigo voltar a ser antena para elas e expressá-las, emaná-las. E nunca são para mim. Eu recebo e entrego. Mas quando eu consigo estar nesse estado, as minhas questões todas ficam mais relativas, assim, em termos de dor, de trauma, não ficam tão difíceis, porque a gente vê o mundo de uma outra maneira, né? Nas ideias santas, e a gente sente o mundo de outra maneira com as virtudes. No entanto, se a gente não faz o trabalho complementar, fundamental, de entrar em contato com as nossas dores reais por uma via psicológica, de uma cura mais aqui neste plano, a gente pode ter só expansões espirituais que vão nos relaxar, nos reconectar com a verdade, mas continuando com aquelas dores lá atrás, algumas sombras, que vão impactar negativamente, inclusive os novos poderes que eu abro ao entrar em contato com a dimensão espiritual. Portanto, o trabalho do Enneagrama é sempre uma combinação entre psicologia e espiritualidade. A gente espera, nesses trabalhos que vão começar agora, ver essa dança entre psicologia e espiritualidade acontecendo. Então vamos falar agora do tipo 8. O tipo 8 começa essa história toda, estando muito elevado em nível de consciência. Por exemplo, o nível em que o bebê está no útero, ou o nível do espírito, né, para o tipo 8, em contato com uma ideia superior chamada Santa Verdade. Santa Verdade é um ser que é capaz de enxergar ou testemunhar que nós somos todos um, que no fundo não existe nenhuma divisão entre nós, que existe uma união básica entre nós que nos faz iguais. No nível molecular, inclusive, não existe separatividade como imaginávamos. Somos de fato todos um. A pessoa que enxerga a realidade com os olhos da santa verdade, ele vê assim: nossa, realmente essa história de essência é real, existe, não é uma ladainha. Existe Deus, existe um, existe espírito, existe o abstrato. E que paradoxo! Eu que achava que a única coisa que valia era o concreto, agora descubro que o concreto é menos real do que o invisível. O 8 consegue distinguir, finalmente, concretude de realidade. O que é mais invisível, mais sutil, é mais real. Ele consegue ficar profundamente abstrato e entender que a verdade é completamente misteriosa e ao mesmo tempo completamente poderosa. Não existe nenhum poder fora dela. Essa união de todos e de tudo faz com que a gente consiga relaxar e deixar de pensar que a gente precisa ter qualquer poder individual. Eu só preciso me render a esse poder maior, que é magnânimo, que tem uma
uma capacidade de resolver todo e qualquer problema e de atravessar todo e qualquer conflito, toda e qualquer dor e restabelecer uma união básica entre todos numa visão completamente otimista da humanidade, do cosmos, do planeta e de qualquer pessoa que eu veja na minha frente. Na santa verdade, eu olho uma pessoa na minha frente e vejo essência, vejo bondade. Aliás, dizem que uma das formas de se identificar se uma pessoa é realmente evoluída, um mestre espiritual, algo assim, é perceber, é olhar se ele consegue ver de verdade o melhor em todas as pessoas que estão na frente dele. Né? Isso é uma característica só de pessoas muito especiais. Olhar não só os defeitos, entender, ver a divindade na pessoa que está na frente dela. E isso é feito por meio da santa verdade. É a verdade de que nós somos luz, de que nós somos Deus, de que nós somos essência. A verdade de que existem ideias santas, existem ideias superiores e também virtudes do coração universal. Existe bondade, existe perdão, existe gratidão, existe amor. E a pessoa do tipo 8, nesse momento, em contato com isso, fica completamente passiva, receptiva, um pouco como vocês já podem sentir os nossos amigos aqui do tipo 8, eles estão em contato com coisas já bastante bonitas nesse momento. E é uma coisa assim de uma total não reatividade. Assim, simplesmente uma expressão do ser propriamente dito. E se eu vejo essa santa verdade operando em tudo, por que eu vou precisar me armar, né? Me defender e me tornar agressivo ou reativo? Eu não preciso. Eu não preciso pôr uma cara dura, feia, eu não preciso falar mais alto ou mais grosso, exagerar, não preciso ter nada. Simplesmente, na santa verdade, eu posso confiar que está tudo ok, que está tudo indo para o lugar certo e que, por mais que a gente tenha pequenos desentendimentos, conflitos, isso tudo é momentâneo perto de um espaço de tempo maior e ao longo de uma vida, ao longo de uma trajetória existencial. Então, o tipo 8 em contato com a verdade, ele é passivo na melhor acepção dessa palavra. Ele é receptivo, ele simplesmente se rende ao fato de que existe uma força maior, a força da verdade. Aliás, alguns autores modernos da linha de espiritualidade, inclusive um que é famoso no Enneagrama, que é o Hamid Ali, que escreve como Almas, ele diz que prefere não usar mais o nome Deus, porque isso gera polêmicas em algumas sociedades, e ele usa o nome Verdade. Eu pessoalmente não sigo isso, mas respeito muito a abordagem dele, né? E estar em contato com a verdade é, portanto, entender que existe alguém muito mais poderoso do que eu e que eu não preciso exercer meu pequeno poder. Estando eu em contato com esse poder maior, eu confio, eu me entrego, me rendo. E mesmo em personalidade, vivendo a vida comum, o 8 tem resquícios de memória disso, sabe? De que ele quer simplesmente se render a algo maior. Por exemplo, a pessoa do tipo 8 não é, na verdade,
a que tem maior dificuldade de delegação ou de não estar no comando. Não é. Tem outros que têm mais dificuldade. Ele tem, mas não é o que mais tem. Por quê? Porque se tiver alguém no comando, realmente exercendo o poder e liderando, tá tudo bem para a pessoa do tipo 8. Ela só quer ter a certeza de que as coisas estão acontecendo, que tem alguém no comando. E se não for eles, não é um grande problema. Isso é o que a gente nota muitas vezes na personalidade 8. E por que isso acontece? Porque tem essa memória de que tudo que eu quero é poder chegar num momento que eu relaxo, descanso, porque eu sinto que tem um poder maior do que o meu. Tudo na personalidade é uma memória e uma mímica da essência e dessa conexão perdida com as ideias santas. Na hora em que o 8 deixa de ter contato com a ideia da verdade, como a gente está descrevendo, ele tem que estabelecer a verdade. Ele vira o dono da verdade. Ele vira a pessoa que tem que estar no comando, tem que ter poder. Então, aquilo que a gente vê dele ser mandão, de querer ele dominar tudo, é decorrência da perda de contato com esse estado superior em que ele se rende a um poder maior. Nesse poder maior da santa verdade, o 8 vê o todo. É como uma visão de helicóptero da essência, em que ele vê o infinito da essência. É como contemplar o cosmos em todo o seu tamanho inenarrável, com milhões e milhões e bilhões de sóis. E que tem mistérios que agora começam a ser até fotografados, como os buracos negros, e uma dimensão que a gente não tem condição de entender. Quantas milhões de terras cabiam no buraco negro que foi fotografado? 3 milhões? Eu não lembro, ou 30? Nem sei. E na hora que alguém entra em contato com isso, para que ter poder próprio, né? De que serve? Se eu estiver conectado com esse tamanho de poder, seria muito idiotice eu querer manter o meu poder, né? E é isso que acontece com os 8 em contato com a santa verdade. Já a inocência, que é uma dimensão muito elevada, mas não do mental superior, e sim do emocional superior, é a virtude. Inocência significa não reatividade. É a capacidade da pessoa não mexer um músculo quando é atacada, por exemplo, quando é provocada, quando recebe um bullying, quando tem um episódio de dor, seja o que for, no parto, na infância, ou algo que, ou um aborto, ou o que for. É a capacidade da pessoa se manter no seu centro, inocente, não reativa. Além disso, inocência é continuar se portando como uma criança que depois que aconteceu algo difícil, se dispõe a confiar de novo, logo em seguida, que não fica se armando e se defendendo. A gente sempre atrela essa palavra inocência às crianças, fica um pouco mais fácil de entendê-la, né? E inocência é também a capacidade de ter resiliência emocional, no sentido de voltar ao estado original depois de alguém ter te provocado. Ou seja, eu consigo ter reações novas
e frescas a cada novo momento. Imagina que uma pessoa me provoca todos os dias, mas eu chego na frente dela num novo dia tão aberto quanto no primeiro dia, porque este é um novo dia. Então eu consigo me posicionar de maneira aberta em relação à pessoa de maneira independente do que aconteceu na minha história com ela no passado. Isso é inocência. E isso é uma característica que vem para o 8. Não é algo desenvolvível ou não precisa ser desenvolvido. Isso é a característica essencial do coração maior que o 8 acessa mais do que outras pessoas. Portanto, aquele que é o mais agressivo, talvez, um dos mais reativos e defendidos do Enneagrama, quando acessa essa dimensão desse ar que parece mel, entra num estado emocional superior, no qual ele simplesmente é assim, ele é inocente. Ele não precisa fazer nenhum esforço, ele já é assim. Se vocês notarem nossos amigos aqui agora, dá para ver neles que se você chega perto deles, não vai existir reatividade. É impossível existir reatividade. Esse estado em que eles se encontram agora é o estado mais inofensivo possível ao ser humano. Na verdade, o 8, nesse estado, se torna a pessoa mais inofensiva de todos os 9 do Enneagrama. Claro que quando o 8 perde isso, fica bem diferente essa realidade, né? Mas isso é o que ele é em essência. Perdido o contato com isso, o 8 desenvolve a luxúria, que nós estudamos um pouco no primeiro dia do retiro. E a luxúria é, ao invés de eu permanecer na inocência de uma criança pequena, perto dessa coisa super grande, poderosa, maior do que eu vou me fazer de grande, poderoso e me sentir adulto antes da hora, me sentir crescendo e sendo maior. E pode acontecer isso mais cedo na vida ou mais tarde, conforme a história da pessoa. A personalidade pode se fixar mais cedo ou mais tarde. Depende de alguns fatores ligados ao que essa pessoa vai viver na vida dela do ponto de vista de autodesenvolvimento depois. E eu não sei, mas eu acho que o 8 talvez até tenha uma tendência de demorar um pouco mais, em alguns casos pelo menos, para fixar a personalidade. Mas não tenho como provar isso e não tenho nem certeza disso. O fato é que mais cedo ou mais tarde, o 8 cai nesse estado mais defensivo, mais duro, prontidão para entrar ele em ação e ele tentar ser poderoso. E ser poderoso é eu me encher de energia, de ação, de energia ativa, yang, né, masculina, e não aquela energia yin, feminina, que é tão típica do estado de inocência e de verdade. Portanto, todo 8 no caminho de crescimento tem que deixar de ser yang e ser mais yin. Tá? Na luxúria, eu expando minha energia para tentar ser eu poderoso. E a fixação é chamada de vingança. O que quer dizer isso? Eu, de maneiras bem claras e visíveis e outras bem inconscientes, eu observo em detalhes tudo o que está acontecendo e tento identificar quem é o culpado. Quem é que gerou esse estado de coisas? Aí eu vou atrás. Pode ser, por exemplo, eu vejo as injustiças, eu vi, não sei, existe a situação de dominação, de fome, de outras coisas, e eu vou me engajar em algum movimento para lutar contra isso. Se for uma coisa só de consciência, a minha luta contra isso vai ser uma luta assim, engajada, mas não tão ativa, uma luta mais leve, natural.
Se for uma coisa mais feroz, é porque ela está baseada em vingança. Vingança é reação. E vingança é tentar destruir algo sem eu perceber que eu estou fazendo isso porque aquilo me feriu. E a vingança não é necessariamente algo que eu vou fazer na mesma hora. Os oito têm uma preferência por exercer, por dar o troco o mais rápido possível. Mas às vezes não dá, né? Às vezes tem que esperar. E isso também é vingança. É um aguardar, ficando olhando, daí a pessoa que me feriu lá dá uma derrapada e eu fico no fundo feliz com isso. Ou pode ser uma vingança assim, eu não vou fazer nada, mas essa pessoa vai ter a punição que merece. Deus está vendo, né? Tudo isso entra no conceito de vingança. E isso é uma queda ao estado da mente reduzida, da fixação e de uma ideia que limita a conexão com a verdade superior. Então, é isso que acontece com o tipo 8, e aí tem as versões dos subtipos que a gente estudou, eu não vou repeti-las.